Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 8. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre gestão de projetos tradicional. Por que começar? Porque a gente vai ter várias aulas sobre cada aspecto dentro delas. É o jeito que eu sempre usei muito mais, é o jeito que eu tenho mais experiência. E apesar de falar tradicional, a galera acha que é uma coisa assim, ancient, é uma coisa super velha e ultrapassada. Não é, gente, não é. Eu sei que tem muita hype em volta de Agile, todo mundo, ai, você usa metodologia ágil, blá blá blá. A grande maioria dos projetos em multinacionais ainda usam metodologia tradicional. Por quê? Porque é o jeito mais estruturado, é um jeito mais. Tem muitos projetos que você simplesmente não tem como implementar uma outra metodologia. Tem alguns momentos, talvez, de ideação, ou de design, ou de criação, que você consegue usar coisas da metodologia ágil. Mas tem muito projeto que simplesmente não tem como. Então, já comecem um pouco com a cabeça mais aberta, não é porque ela é tradicional, porque é cascada, você pensa, Rita, isso está tão ultrapassado, não, ninguém mais usa isso. Usa, usa demais. Na minha experiência, sempre usei metodologia tradicional. Entendo como a metodologia ágil funciona, mas ela é muito mais aplicável para alguns casos específicos em que você consegue ter muito mais flexibilidade, mas a gente vai falar disso quando a gente for falar sobre metodologia ágil. Agora a gente vai falar sobre cascata. E por que chama cascata, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar não, vou pro cantinho. É mais ou menos compartilhar, mas enfim. É cascata porque basicamente você vai ter um estágio levando a outro estágio, que leva a outro estágio, e assim por diante. Ou seja, é tipo uma cascatinha, né? Porque você vai ter. Vou pôr uma outra cor aqui. Como se você tivesse uma água indo pra baixo, igual uma cascata. Ela vai, né, de um estágio pro outro. Ou seja, esse estágio 1 precisa acabar para que você vá para o estágio 2. Quando o estágio 2 acabar, que você vai para o estágio 3. Você não faz coisas. Você não sobe na cascata, você nunca vai ter uma água subindo, isso não existe. Você só vai em uma direção. E você tem sempre coisas muito bem determinadas que precisam acontecer para que você comece a próxima atividade. Exemplo mais. Não, tem vários exemplos que eu posso dar. Por exemplo, você vai fazer um bolo. Vamos pensar que a gente vai fazer um bolo. Isso é um projeto. É um projeto de algumas horas, mas é um projeto. Aí você fala, vou fazer um bolo. Aí você tem o primeiro passo, que é eu vou pesquisar receitas e definir qual receita eu quero fazer. Ah, fazer bolo de chocolate, fazer bolo de cenoura. Você tem o primeiro momento ali de decisão. Você escolhe bolo de cenoura, aí você vai na internet, procura várias receitas, escolhe uma que você tem os ingredientes ali dentro. Não, mentira, você escolheu uma porque era a melhor recomendada. Aí você vai no mercado comprar as coisas. Tipo, você não tem como ir no mercado comprar as coisas do bolo sem decidir qual é o bolo, qual é a receita que você quer fazer. Aí você vai no mercado e compra as coisas. Só depois que você compra as coisas no supermercado que você pode começar a fazer o bolo. Tipo, como que você vai começar a fazer o bolo sem ter ido no mercado e comprar as coisas do bolo? Não dá. Então você compra as coisas e vem pra casa. Então terminou esse estágio. Cara, esse foi um exemplo muito bom. E veio, acabou de vir. Eu tô muito empolgada porque eu não tinha nem pensado em dar esse exemplo. Eu dei o exemplo de construir uma casa, que é o que todo curso sempre dá de construção. O do bolo é muito bom. Então você chega em casa, vai fazer um bolo. Aí você começa a preparar o bolo. Aí você mistura os ingredientes na ordem lá que a receita manda. Só depois disso você coloca no forno. Não tem como você colocar no forno sem ter batido as coisas antes. E aí você espera aquele tempo e o bolo fica pronto. E se você tiver que fazer, sei lá, cobertura ou alguma coisa, tem que esfriar o bolo, você tem que esperar. Mas assim, não tem como você pular etapas, não tem como você, depois que o bolo já tá no forno, falar, eu acho que na verdade eu queria fazer um bolo de chocolate. Se você quiser voltar, se você quiser realmente trocar o bolo que você queria fazer, você vai começar do zero. Você não vai aproveitar esse bolo que você fez de cenoura porque agora você quer bolo de chocolate. Não tem como você simplesmente tirar a cenoura dali de dentro e transformar aquilo em um bolo de chocolate. As coisas tiveram aqueles estágios, aquelas etapas, porque elas precisam seguir aquilo, entendeu? Então, é uma coisa muito mais sequencial, é uma coisa muito mais linear. E é muito usado ainda porque, cara, a grande parte das coisas que a gente faz é linear. As outras metodologias vieram para corrigir alguns problemas ou alguns pontos negativos. Não, tem problema. Não sou defensora da metodologia tradicional. Só que eu vejo muita gente achando que ela não é usada, achando que ela é menos importante, se preocupando muito em aprender outras metodologias, né? Aprender Agile, aprender Scrum.
muito focado nisso, sendo que, na verdade, essa galera é mais a exceção, assim. Ela é aplicada para alguns casos e é excelente, excelente. Mas o arroz com feijão ainda é arroz com feijão, entendeu? Então eu sou defensora nesse sentido, assim, eu acho que a gente acaba hoje em dia dando muito mais atenção e muito mais para umas metodologias que são muito legais, mas não são as mais aplicadas, né? A mais aplicada é a cascata. Pelo menos em indústrias mais tradicionais. Se for para indústria de software, indústria de desenvolvimento de, sei lá, não é desenvolvimento de software, mas desenvolvimento de joguinho ou coisa muito digital, assim, que você tem muito mais flexibilidade, você consegue ir e voltar muito mais, que você não seja uma indústria pesada, aí você tem mais essa chance. Mas a indústria que mexe com coisa física, cascata, beleza? Muito mais. Não dizendo que nunca exista, mas sim, a maioria vai ser cascata. O que eu tava falando? Perdi o fio da meada. Recuperei. Eu queria abrir um outro slide pra gente falar sobre inovação. Então, por exemplo, inovação, Rita, não deveria usar uma coisa muito diferentona e muito legal. Não, gente. A coisa mais usada em inovação é uma coisa que chama de stage gate. Que é. Opa, tá tudo bem. Não, mas vai ficar muito fino. Pá. Nossa, que dificuldade. Show. Deixa eu pegar uma cor diferente. Vamos fazer assim, esse primeiro start a gente vai fazer verdinho. A gente vai fazer um outro rosinha. E mais um, sei lá, amarelo. O que isso quer dizer, Rita? Geralmente você tem o primeiro estágio, que a gente geralmente chama de conceito ou ideação, que é uma hora que a galera vem e fala, a gente podia fazer isso e aquilo. Então, assim, a ideia é um projeto ainda muito vago, é tipo, cara, a gente poderia talvez criar um produto assim, assim, assado. A gente poderia talvez parar de usar esse ingrediente, usar um novo ingrediente. A gente poderia talvez, sei lá, usar um novo software para controlar isso, isso e aquilo. A gente poderia. Então, aqui são ideias, aqui é um negócio bem, assim, bem vago ainda, pouco definido. Você tem mais ou menos uma ideia de quanto você gostaria de gastar e de quais benefícios você quer buscar, mas ainda é tudo bem descompromissado. Aí aqui então você tem um monte de projeto aparecendo e aí você vai começar a fazer um trabalho, mas você não quer, a empresa não vai querer gastar dinheiro aqui. Então aqui é bem pouco dinheiro e muitos projetos. Como eu faço isso? Muito número. Nossa, ficou. Vocês entenderam, né? Então, você vai gastar pouco dinheiro em muitos projetos. O que eu quero dizer com pouco dinheiro? Basicamente, de realmente pagar algo, quase nada, mas você vai pagar, né, o tempo dos seus funcionários que estão ali trabalhando. Eles vão falar, então, a gente poderia talvez fazer isso e aquilo. Vamos dar uma estruturada. Você tem alguns documentos que eles podem preencher. Então, o primeiro business case, vocês querem falar, sei lá, acho que é um novo produto que vai aumentar em 15% as vendas em relação ao nosso produto atual. Ou talvez uma melhoria que a gente espera economizar 10% no custo. Ou, enfim, eles vão fazer um primeiro business case para apresentar e para ver se eles conseguem aprovação. O que quer dizer aprovação? Quer dizer que aqui, nesse momento aqui... Opa, ficou zoado, né, Rita? Vou pegar esses coloridos aqui. Vou escolher um colorido bonito. Vou escolher um prateado. Ó, dá pra ver que é prateado? Acho que dá. Aí você vai ter um gate. Por isso que chama stage gate. Você tem um stage, e aí você tem um gate. Aí você tem um stage, e aí você tem um gate. Gate. E aí você tem outro stage. Hã? Sacaram? E aí você tem outro gate. Gate é portão, né? Stage é estágio. O que quer dizer um portão? Quer dizer que aqui eles têm que vir apresentar. Olha, a gente fez esse primeiro trabalho, a gente fez algumas coisas, a gente percebeu que dá para fazer isso e aquilo, a gente tem essas possibilidades, a gente precisa desse tanto de horas de trabalho, mais ou menos. Então eles vão ter um planejamento inicial, uma necessidade inicial, um objetivo, coisas iniciais. E vão apresentar. E a galera vai falar, galera pode ser a liderança comercial, pode ser a liderança da empresa, alguma
né, tem um conjunto de pessoas ali que vai decidir se vai resolver patrocinar ou não esse projeto, que vai falar nesse gate pode ir para frente ou não. Muitos projetos não vão passar. Por isso que é um funil. Aqui você tem um grande número de projetos e baixo investimento. Aí você começa, é menos, mas assim, vou pôr 2 setinhas aqui, é bem pouco dinheiro aqui. Aí no segundo, é pouco dinheiro. E ainda assim, e aqui era muito, muito projeto. Então, vamos a 2 setinhas para indicar que era muito, muito projeto, pouco, pouco dinheiro. Aqui e agora é pouco dinheiro, muito projeto, em número de projetos. Aqui a gente chama de feasibility, como seria isso? Como que é feasibility em português? Como chama isso? Se é... Eu quero falar fazível. Se não é fazível, eu não consigo pensar na palavra. Mas se é possível, se é realístico fazer... Realístico? Existe? Realista? Nossa, meu português. Eu sinto que tá cada vez pior e devia estar indo melhor, né? Porque eu tô falando só português agora. Feasible é... Vou ter que criar no dicionário. Mas, basicamente, nesse estágio, começa a fazer um pouquinho mais de trabalho. Então, você vai talvez ter mais pessoas envolvidas. Então, inicialmente, vai ter só a galera de marketing, só a galera de pesquisa e desenvolvimento. Aqui você começa a envolver a galera da fábrica para ver se eles conseguem produzir aquilo. Você começa a envolver talvez a galera de compras para ver se a gente tem fornecedores para aquilo que a gente está pensando, se a gente teria que ir atrás de outras pessoas. A gente começa a analisar mais seriamente se tecnicamente aquilo é possível fazer ou não. Vamos ver, feasible, factível, praticável, possível, realizável. Realizável. Mas vamos colocar um F de factível, mas é só porque é feasibility também. Aí você vai ter uns testes aí pra ver se isso aí é o que tá, se vai rolar ou não. Então você faz alguns testes iniciais, talvez você tenha alguns testes em escala de laboratório e tal. Aí você entra pra fase que é de qualification. Vou pôr aqui um Q. Aqui você já começa a gastar mais dinheiro, menos projetos. Beleza? Então, a cada vez que você vai passando pelo estágio, você vai diminuindo. Por que que isso aqui é o jeito que é usado para inovação? Porque inovação, e porque na verdade. Opa, não coloquei aqui o dinheiro. Porque muitos projetos, na verdade, muitos estilos de projetos, estou falando de inovação porque é que eu tenho mais experiência, eles são muito custosos. Tipo, você não quer fazer teste com o consumidor, teste na planta, teste disso, teste daquilo, comprar um monte de coisa, implementar um monte de coisa, e aí depois o negócio não era tão promissor. Então, a cada gate, a gente quer ver, isso é promissor? Isso vai dar certo ou não? Ou não. Se a resposta for não, a gente já para antes. Melhor parar antes. Um negócio que gastou bem pouquinho dinheiro, e você, né, tudo bem, jogou fora. Mas você precisa passar por esses estágios para peneirar as ideias. Então, é um funil. É definitivamente um funil. E aqui no final você gasta bastante dinheiro, que aqui já é a hora que você começa a produzir, que você começa, né, fazer a primeira, né, tipo, a primeira produção, ou você já envolveu o cliente, você já faz ativação, você já faz propaganda de marketing, né, que é a parte de lançamento, estágio de lançamento. Dependendo da empresa, você pode ter mais. Por exemplo, a gente tinha Product Qualification, Market Qualification, 2 estágios diferentes. Quantos estágios você vai ter, isso pode ser totalmente adaptado. Mas eu quis explicar isso pra vocês entenderem num contexto que talvez muitos de vocês vão trabalhar, porque quem vai pra fábrica vai trabalhar com inovação, quem vai pra compra vai trabalhar com inovação, quem vai pra pesquisa e desenvolvimento vai só trabalhar com inovação praticamente. Quem vai pra marketing vai trabalhar muito com inovação. Quem vai pra finanças, se você, dependendo de qual área financeira você for, você vai trabalhar com inovação. Então, é muito, quando fala assim, inovação é a alma do negócio, é porque o business as usual tá gerando dinheiro, mas a empresa que não inova não cresce. Então, mesmo que você tenha suas tarefas diárias, você geralmente vai ter alguma coisa que envolve melhoria, que envolve inovação. Então,
muitos de vocês vão ver esse estilo de projeto. E mesmo dependendo de alguns projetos, por exemplo, quando você quer construir alguma coisa nova, você fala, tô na fábrica, mas a gente quer talvez trocar um equipamento, geralmente vocês vão ainda assim seguir esse stage gate. Porque ninguém quer gastar dinheiro que não precisa, tá? Então, assim, isso é um jeito de estimular a inovação, porque você aceita qualquer ideia no começo, vamos começar a trabalhar, vamos trabalhar um pouquinho, mas é um jeito bem cauteloso. Então, se você não consegue provar as coisas a cada estágio, você não vai pra frente. Rita, as pessoas, sei lá, enfeitam um pouco pra passar estágio? Sim, bastante. Isso é uma coisa que não deveria ser, mas assim, é frustrante, mas é a realidade, sabe? Quando a gente tá trabalhando no projeto, a gente quer que o nosso projeto passe de estágio. Então a gente fica tipo, caraca, mas a gente precisa resolver isso aqui, a gente precisa achar uma mitigação pra isso aqui, senão não vai passar estágio. Senão não vai passar gate. Acontece. Então a gente às vezes briga muito mais em relação aos critérios do gate do que necessariamente pensando no produto final. Eles deveriam ser correlacionados, claro, mas assim, quando você tem uma empresa muito grande, você vai ter esses critérios ali para passar ou não o gate, que são meio genéricos, né? Tipo, eles não necessariamente vão ser os melhores critérios para todo mundo, mas a gente tem que passar por eles. Então, muitas vezes a galera tá mais preocupada ali naquele estágio em conseguir as informações suficientes para passar o gate do que necessariamente pensando, vai dar certo ou não. Por isso que tanta inovação falha. Mas é parte da inovação, gente. Inovação que não falha não foi ousado o suficiente, né? Inovação que eu digo num contexto geral. Você tem alguns projetos que... eu quero beber água, eu tô segurando essa garrafa aqui. Você tem alguns projetos que dão muito certo. E muitos projetos dão errado. Acontece. É, Mas, gente, então vocês entenderam qual é a ideia de cascata? Cascata finaliza uma coisa, começa outra. Finaliza uma coisa, começa outra. Beleza? Então, a informação não fica indo e vindo, a gente não vai pra frente sem ter as respostas, sem ter as confirmações. É uma coisa mais quadradinha, mais enrijecida, mais burocrática. O problema disso é se acontece alguma mudança lá na frente, se de repente você vê que aquilo não é exatamente o que o seu cliente queria, se você recebe um novo pedaço de informação que muda as suas, como eu falei isso? Suposições do começo, fala, a gente supôs que isso ia acontecer, agora veio a confirmação de que não é o caso, você perde, você perde o trabalho daquele projeto. Ou você para e volta do começo, ou você continua em frente. Não tem como mudar muito as coisas depois que você passou para a próxima etapa. Como eu falei do bolo. Você chegou no final e falou, cara, eu não queria bolo de cenoura, eu queria bolo de chocolate. Paciência. Ou você termina de assar seu bolo de cenoura e come o bolo de cenoura e fica feliz com o bolo de cenoura, né? Assim, não era exatamente o que você queria, você percebeu depois que você queria bolo de chocolate, mas o bolo de cenoura tá bom o suficiente. Ou você joga o bolo de cenoura fora e faz um bolo de chocolate. Não tem como você transformar aquilo. Então ele é bem mais enrijecido. Ele pode demorar muito tempo, porque você tem que planejar muitas coisas, você tem que deixar muito buffer entre as coisas, então qualquer atraso ali em algum pedacinho daquele estágio pode prolongar muito aquele projeto. E ele exige um nível de profundidade, um nível de planejamento muito grande no começo. O que, de novo, ele enrijece. Basicamente, esse é o principal ponto. Se quiser pensar, qual é o problema de cascata? Cascata é muito rígido, é muito planejado, é muito estruturado, e você tem que seguir aquilo. As coisas vão de um jeito muito linear, então se trocou alguma coisa no final, paciência. Beleza, galera? Essa é a ideia que eu quero que vocês fiquem. A gente vai entrar no detalhe de como que se gerencia um projeto nessa metodologia tradicional. Nas próximas aulas, vai ter várias aulas sobre isso.